Olá, tudo bem? Em nome de Jesus, manda aqui a paz aqui do Senhor para todos, queridos amados irmãos em Cristo Jesus, todo mundo. Um abraço de coração, que Deus nos abençoe a todos vocês, amém, meus irmãos? Vamos ler aqui uma palavra abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui no livro, em Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo, vamos começar aqui pelo versículo 16, capítulo 5, versículo 16 aqui em Gálatas, que fala que a pessoa que andar sobre espírito em verdade, conviver no espírito, viver diretamente no Senhor, buscar sempre a Deus, e quem vive no espírito, a palavra de Deus diz que quem é espírito, quem é carne, Então temos que andar diretamente no Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui a palavra aqui, porque a palavra de Deus é que nos fala, Aqui no 16 diz assim: digo, porém, andais em espírito, não cumprireis a corruptência da carne, porque a carne é a cobiça contra o espírito. O espírito é contra a carne. Este põe-se um ao outro, para que não faças as coisas em que queres. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifesta, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade de contendas, e ciúmes, ira, peleja, decisões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, gritonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais temos voz dadas, declaram, como também já antes vós dissem que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há leis. Vamos aqui para o 24, o versículo 24 aqui em Gálatas, E aos que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e corruptência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiciosos, vanglórias, E irritando-os uns aos outros, Invejando uns aos outros, meus irmãos? Você vê aí a palavra de Deus, uma palavra forte, uma palavra de ensinamento, Para que o cristão tenha cuidado, Tenha cuidado e nos que pode falar, pode dizer, E porém, diz aqui, nos 16, e porém andais em espírito, A Bíblia quer dizer que quando a gente aceitamos Jesus como legítimo Salvador, nós temos Deus, houve uma libertação na pessoa, então você tem que andar em espírito, andais em espírito e verdade, porque quem anda em espírito e verdade não fica fazendo coisas absurdas, A pessoa que conhece a palavra, ele não vai viver mais no pecado. Ele crucificou, ele crucificou a cruz, Deus vai, morre, Deus vai, manda o Filho morrer por nós, Foi crucificado, na cruz,
por todos nós. A pessoa conhece a verdade, a palavra de Deus, se libertou, e às vezes a pessoa continuar no pecado, nas coisas, é como você está o quê? Tem que crucificar o quê? A cruz. Entendeu? A pessoa tem que deixar tudo de lado. A pessoa tem que deixar o que? A avareza, tem que deixar o adultério, a mentira, a prostituição, tem que deixar a raiva, o rancor, tem que deixar o ódio, tem que deixar tudo isso, porque a pessoa conheceu a Deus, né? Houve uma libertação na pessoa. Então, se houve uma libertação na pessoa, então a pessoa conhece a Deus, sabe, né, da verdade, né, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a pessoa deixou tudo. Se a pessoa vivia no erro, deixou. Vivia na feitiçaria, deixou. Vivia na mentira, deixou. Vivia na prostituição, deixou. Vivia no adultério, deixou. A pessoa, tudo que vivia fazendo a vontade da carne, né? E a pessoa deixou tudo para lá e está convivendo no Espírito Santo, na presença de Deus. Então a pessoa, ele é conhecedor do que? Da palavra. Porque quem é conhecedor da palavra de Deus, firme e forte, realmente ele faz de tudo, jamais ele vai pecar. Porque ele sabe que se pecar e se morrer, realmente ele não vai ter sua salvação. Então, todas essas pessoas que realmente todo mundo que faz essas práticas, né, dessas obras, né, que diz aqui no versículo, porque aqui no versículo 19, aqui diz assim, né, porque as obras da carne são, ou as obras da carne, que é manifesta, e quais são adultério, fornicação, impureza, lascívias, né? Idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas. Inimizade é contendas, né? A pessoa que gosta, tem pessoas que gostam de viver de contenda um com o outro, né? Nunca está na paz com seus irmãos, com suas pessoas, com seu próximo. Sempre gosta de ter contenda, buscar contenda. É aquela pessoa que ela mesmo provoca a mesma contenda, né? E inveja, né? Inveja é uma coisa, é uma prática muito grave, né? A pessoa que tem inveja é invejoso, não quer ver seu próximo, seu irmão ir para frente, não quer ver tudo, quer ver que o seu próximo siga, que seja feliz. Sempre ele faz de tudo para atrapalhar, ele é invejoso, ele cobiça, né? Então você sabe, quando existe o invejoso, a inveja, aí vem todas as outras coisas de mal para aquela pessoa que é invejoso. Então jamais pode ter inveja, principalmente naqueles que servem a Deus, né, que conhecem a verdade. Invejas, homicídios, bebedice, né, glotonarias e coisas semelhantes a esta, cerca das quais de antemão vós declaro, como também já antes vós dissem que os que cometer estas, né, comete tais coisas, não herdarão que o reino de Deus, mas o fruto do Espírito. Olha, aí lá vem o fruto do Espírito. Quem é de Deus verdadeiramente, quem vive em Deus, quem vive no Espírito Santo, quem é consagrado no Espírito Santo de Deus. Olha, eu vou ler aqui para você ver, preste bem atenção, e eu creio que você sabe, que vocês já leram essa palavra, né, várias vezes. Então, aqui no 22, no versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, é o gozo, é a paz, a longanimidade, é benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há leis. Você vê, né? A pessoa que é de Deus, ele tem tudo isso. A pessoa mansa, é humilde, tem gozo, tem prazer. Tanto ele tem prazer de viver a vida, como ele tem prazer de ver o seu próximo viver bem, né? Prazer, entendeu? Então, ele tem gozo, então, paz, né?
realmente aquela pessoa gosta de viver na paz e trazer paz para o próximo, né? É aquela pessoa que sempre está ao redor do seu próximo só para dar conselho bem, conselho bom. Aquela pessoa que quer ver seu próximo bem em todas as áreas, não deseja mal a ninguém. É aquela pessoa que sempre faz o bem. É aquela pessoa manso, humilde de coração. É aquela pessoa que espera no Senhor. É aquela pessoa que tem paciência, né? É aquela pessoa que sempre vive independente de Deus, né? Independente de Deus e ama e gosta de fazer sempre o bem. Então, essas pessoas têm uma temperança boa, uma temperança cheia de amor, cheia de paz, cheia de entendimento, cheia do Espírito Santo, né? Porque há uma separação entre a carne e o espírito, né? Quem é espírito é espírito, quem é carne é carne. Quem vive no Espírito Santo realmente deixa todas essas coisas de mal, deixa as coisas de mal e vive que nessa palavra aqui, né? Aqui que está dizendo aqui no versículo 22, né? Mansidão, temperança, amor um ao outro, né? Então isso aí é o que o cristão é cristão e as pessoas de bem têm que viver assim para ter a salvação, para ter a vida eterna, meus irmãos. Tem que viver, fazer tudo isso direitinho, amém? Porque se não tiver, fica muito difícil. Então, para Deus é assim, para Deus ou é sim ou não. E vamos aqui no 24. Diz assim: e os que são de Cristo crucificarão o que? A carne, igual está dizendo, o que são de Cristo, que quem é conhecedor da palavra, ele crucifica o que? Os seus desejos, suas paixões, tudo aquilo que a carne oferece, ele não quer saber, jamais ele vai fazer a vontade da carne. A vontade dele é viver no Espírito, é buscar mais, é conviver no Espírito Santo, é ser transformado no Espírito Santo, fazer a obra de Deus. Por quê? Porque ele vive em Espírito. Porque quem vive no Espírito, ele vive o quê? Ele vive bem espiritualmente, entendeu? Ele vive sempre bem espiritualmente, porque vive no Espírito Santo. Então ele deixa o quê? As coisas da carne. A carne não vive, os desejos da carne não vivem para quem vive no Espírito. Há uma separação. As trevas não podem se misturar com a luz, nem a luz com as trevas. Não pode existir isso. Aí diz assim, vamos repetir novamente aqui no 24. E os que são de Cristo crucificará a carne com as suas paixões e com repenciência, né? Com repenciência, né? E se vivemos em espírito, andamos e que também em espírito. A pessoa tem que se viver no Espírito Santo e buscando a Deus, a pessoa tem que andar o quê? No Espírito Santo, viver em Espírito Santo. Seja aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, vive no Espírito. A pessoa que vive no Espírito, meu irmão, é diferente. Porque a pessoa só deseja coisa boa para o próximo, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente, para a sua família. Ele tem desejo de ganhar alma para Jesus. É aquela pessoa bondoso, bom do coração, que quer ver um bem. Aquela pessoa que reparte o que tem para aqueles que não têm, em todas as áreas. Quando eu falar nisso aí, bondade, é em todos os tipos, todas as áreas que o ser humano tem que fazer. Não reclamar, não murmurar. É aquela pessoa que faz as coisas para o próximo, mas não murmura, deixa, entendeu? É aquela pessoa que sempre, que é conhecedor da palavra. Ele faz com amor, ele faz com alegria para o próximo. Então aí é quem vive em espírito, né? Quem vive no Espírito Santo. Aí também e em espírito, né? Aí diz aqui no 26, diz, não deixamos de cobiciosos e verglórias e irritador, né? Não é imitador, desculpa, é irritando-se uns aos outros, em que invejando nos uns aos outros, ok? A Bíblia diz, quer falar aqui que a pessoa que é cristão e a pessoa conhece a palavra, então aquela pessoa tem que evitar de viver irritando uns aos outros. O que é irritar? Falar mal de um dos outros, irritando, né? Tem pessoas que gostam de irritar mesmo, gostam de falar mal, gostam de tirar onda, tirar certas coisas com as pessoas, entendeu? Gosta de
de prestar atenção à vida daquele irmão, daquela irmã, daquelas pessoas. Então está deixando de viver no Espírito Santo, deixando de viver a sua própria vida para ver a vida dos outros. Então tem que deixar de parar de irritar as pessoas, entendeu? E tem que viver o que? Em espírito. Quem vive em espírito, ele é diferente, ele não vai fazer isso. Quem vive em espírito, ele é o quê? Ele gosta da paz, gosta de viver na bondade um com o outro, na esperança, entendeu? E em Cristo Jesus. Essa aí é que é a palavra que tem que... o cristão, os cristãos, todo mundo, quando digo cristão é todo mundo, né? Porque essa palavra aqui, ela fala realmente para quem realmente não conhece a palavra de Deus, né? Para as pessoas que vai fazendo a vontade da carne só, e serve também para as pessoas, para todos nós que é conhecedor do que? Da palavra de Deus, que realmente jamais, quem conhece a palavra de Deus não pode viver no pecado, não pode viver, deixar que o pecado retorne na vida da pessoa. Tem que ter força, tem que buscar a Deus, tem que estar em oração, estar em comunhão com Deus, estar em jejum, tem que perseverar no Senhor, entendeu? Então é isso aí. Temos que todo mundo fazer isso aí, viver em Cristo Jesus, para que tenha o reino eterno, para que tenha a salvação. Para a pessoa adquirir a salvação, tem que fazer tudo isso, viver no amor, na sinceridade, no respeito, na qualidade de cristão, na qualidade de pessoas que servem a Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a verdade, meus irmãos. Hoje, todos nós, todo mundo tem que viver no amor, na união, na esperança, um com o outro, um irmão com o outro, respeitando uns os outros, entendeu? Viver na sinceridade, fazer o bem um com o outro, independente da placa da igreja, que seja, entendeu? Porque, como eu já disse, sempre eu falo, a igreja, placa da igreja não vai te salvar. Quem te salva é Jesus, porque a igreja é você. Eu sou a igreja, você é a igreja. Então, busque mais a Deus, se fortaleça no Espírito Santo. O templo se chama templo, é o templo do Espírito Santo, somos nós. A morada do Espírito Santo tem que morar em você, tem que morar em mim, tem que viver morando sempre. Então nós somos que templo, morada do Espírito Santo de Deus. Entendeu, meus irmãos? Aqueles templos que é feito por mão de homem, né? Que o povo chama igreja, mas a igreja somos nós. Ali é o que? Aquilo ali tudo vai se acabar, né? Que aí não vai ficar terra sobre terra, não vai ficar pedra sobre pedra, isso aí tudo vai se acabar, né? Então o templo se chama, e o Espírito Santo habita, somos nós, né? Você é o templo do Espírito Santo, então zele pelo seu templo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo viva sempre fazendo morada em você, amém? Ali, onde o templo feito por mão de homem é para reunião dos cristãos, todo mundo sabe, né? Se unir, se fortalecer um com o outro, dar paz, se abraçar os irmãos um com o outro, entendeu? Pensar pensamentos positivos, estar numa união só, buscar o Espírito Santo. Então é isso aí. Entendeu, meus irmãos? Que Deus nos abençoe a todos vocês, Deus proteja, em nome do Senhor Jesus Cristo, a todos, entendeu? Que a meus irmãos, abençoados meus irmãos evangélicos, né? E a paz de Cristo Jesus, manda aqui todos, também os irmãos, também católicos aí, que sempre eu compartilho a palavra do Senhor Jesus com os irmãos católicos, né? Tem muitos irmãos conhecedor, firme e forte na palavra também. Que Deus nos abençoe também, você e sua família, em sua casa, que Jesus esteja sempre no controle da vida de todo mundo. Não existe separação de ninguém. Amém, meus irmãos? O negócio é o que? Ir para frente. É viver em Cristo Jesus, conhecedor da palavra, viver em Cristo, buscar o Espírito Santo. E isso aí, e saber que Jesus, só Ele que pode salvar você, só Ele que pode me salvar, é confiar no Senhor. E vamos ajudar uns aos outros, dar a mão e ser honesto, um irmão com irmão, e não ver o lado mal do seu próximo, veja só o lado bem do seu próximo. Amém? Que Deus nos abençoe, meu irmão. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.